Olá, Taubaté, seja bem-vindo, seja bem-vinda à retrospectiva do Mix da TV. Hoje você confere mais uma edição especial com os melhores momentos de 2025 do programa que traz os principais cortes da nossa programação, notícias da cidade e entretenimento. Nesta segunda parte da Recap, você confere as seguintes pautas que foram destaques este ano. Cidadania relembra os assuntos que prestaram serviços aos cidadãos taubateanos. Também tem tudo sobre meio ambiente, as notícias sobre as mudanças climáticas que impactam nossas vidas e as formas de proteção ambiental. Pautas sobre a valorização da mulher e nos esportes, vamos relembrar os atletas e profissionais das modalidades taubateanas. E ainda vamos rever os assuntos debatidos na área da saúde. Então vem com a gente que hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 e a segunda parte da retrospectiva do Mix está começando agora. Chegamos a mais um final de ano, aquele momento de olharmos para trás, reconhecer o caminho percorrido e celebrar tudo que construímos juntos. Entre desafios, conquistas e muitas histórias contadas aqui no Mix, 2025 mostrou a força da nossa cidade, da nossa gente e da TV pública que se faz com participação, diversidade e informação de qualidade. Vamos fechar mais um ciclo com gratidão e começar o próximo com ainda mais energia. Por isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e seja bem-vindo, seja bem-vinda à Recap 2025 do Mix da TV. O ano chega ao final, mas tudo isso só faz sentido se a gente tiver você aí do outro lado da tela. Contamos contigo para entrar em contato com a nossa programação e deixar a sua mensagem. Quer saber como? Veja só, é bem fácil. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Estamos esperando a sua participação. Promover a cidadania é garantir que cada morador tenha acesso a serviços públicos de qualidade e informação clara sobre tudo aquilo que impacta o dia a dia de Taubaté. O Mix abriu espaço para as ações que contribuíram efetivamente com uma cidade melhor, incentivando o cuidado com o município e a prestação de serviços ao público em geral, com qualidade e eficiência. Para começar a nossa Recap 2025, neste primeiro bloco, neste segundo programa, vamos destacar os assuntos relacionados à cidadania que fizeram parte aqui do nosso programa. Os jovens do sexo masculino, ao completarem 18 anos, devem alistar-se. Para esclarecer todas as dúvidas e orientar a população, o Major Auiri Buchaú, do CAVEX, esteve aqui no Mix e trouxe todas as informações. A gente vai falar de um assunto importante, principalmente essa população mais jovem, né, que está completando agora 18 anos. Major, quem deve se alistar? O serviço militar inicial obrigatório, ele é vocacionado para os jovens que completam o 18 anos no ano corrente. Eles devem fazer o alistamento para prestar o serviço militar, jovens do sexo masculino. A gente chama de classe o ano em que o jovem nasceu. Então, os jovens da classe de 2007
este ano completam 18 anos e devem fazer o seu alistamento militar para estarem em kits com o serviço militar. Qual que é o prazo máximo para fazer esse alistamento e onde eles devem procurar? O prazo regulamentar é o primeiro semestre do ano que o jovem completa 18 anos, ou seja, até 30 de junho desse ano. O Mix da TV reforça o seu compromisso de ser uma agenda cidadã de Taubaté e está sempre a serviço da população do nosso município. E ainda dentro da recap sobre cidadania, o Mix levou ao ar neste ano o quadro Lei na Prática, com o objetivo de apresentar as leis aprovadas pela Câmara e que já modificam a vida dos taubateanos. Entre os assuntos apresentados, falamos das doenças raras e do portal criado aqui em Taubaté. Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, observando, desde a aprovação até a sua repercussão. E hoje vamos falar de uma lei que beneficia os portadores de doenças raras aqui da cidade. Estamos falando da Lei Municipal número 6.004, de 11 de novembro de 2024, ano passado, que instituiu o Portal dos Raros aqui no município, uma plataforma virtual de informações e apoio aos portadores de doenças raras e seus familiares no âmbito de Taubaté. Mas será que você sabe o que é uma doença rara? Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, uma doença é considerada rara quando um número reduzido de pessoas atingidas, especificamente de 65 a cada 100 mil indivíduos. Embora atinja um número pequeno de pessoas, estima-se que cerca de 6% da população viva com alguma enfermidade em comum, sendo que 80% dos casos ocorrem por predisposição genética. De acordo com as secretarias dos direitos da pessoa com deficiência e da saúde do estado de São Paulo, no Brasil há 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. E as doenças raras são quase sempre enquadradas como crônicas, degenerativas e que podem colocar a vida em risco ou comprometer a qualidade de vida deste paciente. Em 2026, o quadro Lei na Prática volta com mais destaques e legislações que impactam diretamente a população. Cidadania e prestação de serviços seguirão em alta no próximo ano, aqui no Mix da TV. E 2025 foi o ano decisivo para o meio ambiente, com debates importantes no Brasil e no mundo. Aqui no Mix, as boas práticas sempre foram destaques. As mudanças climáticas e seus efeitos na nossa região tiveram acompanhamento de perto do Mix, como foi o caso das rajadas de vento em março deste ano. Tempestade causa transtornos em Taubaté e ventos chegam a 113 km por hora. O temporal de ontem, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, tem sido recorrente e ontem não foi diferente. Na terça-feira, causou transtornos mais uma vez aqui para os munícipes. Num período de 1 hora, choveu 30 milímetros no acumulado. Segundo a Defesa Civil, foram ao todo 7 ocorrências de quedas de árvores e galhos, além de várias regiões com interrupção de energia. Então agora a gente vai passar um balanço dos registros que a Defesa Civil anotou desses pontos que aconteceram aqui na cidade. Na Rua Grécia, ali no Jardim das Nações, teve queda de árvores dos dois lados da via, interrompendo o fluxo de veículos. Na Rua José Beatriz, no Jardim Marlene Miranda, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica. Na Rua Tenente Mauro Francisco dos Santos, no Jardim Sandra Maria, a queda de galho interditou a via e rompeu fios elétricos. Já na Avenida Dom Duarte Leopoldo e Silva, que fica na Vila São José, teve uma queda de árvore com rompimento da fiação elétrica. Na Rua João Alexandre de Almeida Guilherme, na Chácara Campestre, teve queda de poste e interrupção de energia. E os estragos não pararam por aí. Na Avenida John Kennedy, na região central, uma árvore caiu em cima de um carro, mas ninguém ficou ferido. O apagão no fornecimento de energia elétrica no Vale do Paraíba, na noite de ontem, afetou várias cidades, entre Taubaté, Guará e Aparecida. Foi causado por causa de uma queda de torres de transmissão, além de cortes na fiação de distribuição de energia elétrica provocados por queda de árvores. Nesse caso, a interrupção da energia ocorreu em pontos isolados. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são dos sites T7 News e também do portal O Vale.
É mais do que urgente repensarmos as práticas e as consequências das nossas ações em relação ao meio ambiente. Esperamos que 2026 seja um ano para que as decisões coletivas e individuais contribuam de fato para um planeta melhor. Em fevereiro, teve novidade, foi a estreia do Mix Sustentável, quadro semanal do Mix, que trouxe dicas, informações e boas práticas relacionadas à causa ambiental. Foram muitos assuntos discutidos, entre eles a importância do saneamento básico. Está no ar o nosso Mix Sustentável. Você sabia que a falta de tratamento de esgoto gerou 344 mil internações e lotou o Sistema Único de Saúde em 2024? Este é o nosso assunto de hoje, do nosso quadro Mix Sustentável. Aqui no nosso telão temos uma imagem para ilustrar. A falta de saneamento básico sobrecarrega o SUS e provocou 344 mil internações no Brasil no ano passado, é o que informa um levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Então a gente vai agora analisar os fatos para ver o que aconteceu. A universalização do saneamento básico no Brasil reduziria em 86.760 o número de internações por DR-SAI, que são as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. A redução traria uma economia de aproximadamente 49,9 milhões de reais aos cofres públicos, segundo dados do Trata Brasil. O custo por internação de cada um desses pacientes, em média de R$ 506,32. Apenas em 2023, foram 11.544 mortes por DR-SAI, doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Em 2008, início da série histórica, foram 11.956 óbitos. A presença de saneamento básico reduziria, como você vê no nosso telão, 69% da taxa de internações. Em 2026, continua o nosso compromisso aqui do Mix da TV em trazer novas pautas, assuntos especialistas e lideranças que incentivem as boas práticas e que a gente possa colocar o assunto meio ambiente e sustentabilidade de vez em todas as pautas e que essas ações concretas reflitam em qualidade de vida para o presente e as futuras gerações. É o nosso compromisso de ser um programa ecologicamente correto, ambientalmente saudável, além disso, economicamente viável e socialmente justo. Há décadas, o protagonismo feminino ganha mais força em Taubaté e em todo o país. Mulheres que lideram, empreendem, cuidam, inovam e transformam as suas realidades. Mostram mais uma vez que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Da vida pública ao mercado de trabalho, da ciência à educação, da arte ao cuidado com as pessoas, as mulheres taubatianas brilharam em 2025 e as pioneiras da nossa história foram as grandes homenageadas do nosso programa. Olá! Hoje a gente encerra a nossa série especial sobre as mulheres taubatianas. E nesse último episódio, a gente vai lembrar da história de uma grande musicista da nossa cidade. A nossa homenagem de hoje vai para Madalena Guizar. Madalena Guizar nasceu em 26 de novembro de 1914 aqui em Taubaté. Desde muito cedo demonstrou o seu talento musical. Pianista virtuosa, compositora e acordeonista. Madalena não era apenas uma artista completa, mas uma mulher que fez história com a sua música e também com a sua visão cultural. Ela foi pioneira das artes cênicas. Foi responsável pela criação da famosa Orquestra Jazz CTI, que durante a década de 1930 encantou gerações com a sua inovação e talento. Mas a sua contribuição não se limitava apenas ao palco musical. Além de sua brilhante carreira na música, Madalena Guizar também foi uma figura marcante no cenário político. Ela foi a primeira dama da cidade, ao se casar com Jorge Guizar, o então prefeito, e como tal exerceu um papel fundamental no desenvolvimento de várias iniciativas culturais.
Além de Madalena Guizar, o quadro homenageou também a aviadora Joaninha e a artista plástica Georgina de Albuquerque. E fica nosso agradecimento a Mariana Valente, que conduziu com destreza grandes mulheres taubatianas. Mais uma vez, muito obrigado a Mari Valente, que esteve aqui na programação 2025 da TV Câmara Taubaté, participando principalmente da previsão do tempo, do Boletim Câmara, mas que também contribuiu com os escritores taubateanos e o Grandes Mulheres Taubateanas nas 2 edições especiais do Mix da TV. Em nome de toda a equipe aqui do Mix, nós desejamos sucesso pessoal e também profissional, que você possa realizar todos os seus sonhos e a sua história, a sua memória continuarão vivas em nossos corações. A seguir, a gente continua a nossa Recap 2025 do Mix da TV. Vamos falar dos esportes e modalidades de Taubaté que geraram conquistas e que nem sempre estão na grande mídia. E ainda tem os assuntos e temas dos especialistas nas áreas da saúde, os alertas de conscientização para toda a população. Fique conectado com a nossa retrospectiva. A gente volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial Recap 2025. É a nossa retrospectiva dos assuntos, temas e fatos que marcaram este ano. Em 2025, o Mix abriu espaço para o esporte local, para as modalidades, atletas e comissões técnicas dos esportes menos conhecidos do grande público, mas que acumulam recordes e conquistas exponenciais. O esporte serve como base para a cidadania, proteção integral de crianças e adolescentes, além de valorizar a saúde e o bem-estar. O professor de capoeira Canarinho participou do Mix em 2 oportunidades. Em julho, ao vivo, ele se apresentou aqui no nosso palco, mostrando todas as suas habilidades. A capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. A capoeira é mais do que uma expressão cultural, é identidade, história, movimento e inclusão. Em Taubaté, essa arte afro-brasileira segue viva graças ao trabalho de mestres, grupos e projetos sociais que utilizam a capoeira como instrumento de educação, cidadania e fortalecimento comunitário. As mulheres continuam em alta em 2025 e o Futebol 7 marcou presença aqui no Mix. Recebemos a técnica Tamara Lisboa, uma pioneira da nossa região. E você joga ou pratica, né, a modalidade desde quando? Desde criança, incentivada por alguém? Na verdade, desde criança, né, eu sempre joguei, mas eu joguei mais o salão e depois fui para o Fut 7, né, o Society, e a gente está aí tentando, formalizamos a equipe, já disputamos várias competições nacionais. Hoje em dia conseguimos essa parceria com a Secretaria de Esporte, né? Que eu acho que é um ponto muito importante, esse apoio, principalmente para uma equipe que já vem de competições nacionais. A gente está falando do Fut 7 agora, que é o Taubaté Fut 7, mas vocês tinham outro nome, né? Que era o Feras. Sim, Como exato. é que começou essa história? Que ano que foi e partiu de quem essa iniciativa? O Feras, ele iniciou em 2014, né? Foi iniciado por mim mesma, que eu tinha um time de amigas que não tinham mais condições de um dia ser jogadoras profissionais, né? Tanto por idade, tanto por opção, que chega uma hora que
a gente precisa optar o trabalho ou jogar futebol, né? E elas precisaram optar pelo trabalho e então eu tive a brilhante ideia de montar um time de futsal. Aqui mesmo em Taubaté? Sim, aqui mesmo em Taubaté. Desde então, a gente começou jogando torneio de bairro. De que região vocês são aqui de Taubaté? Eu sou do bairro da Cidade Jardim. E as meninas são de vários bairros, né? Então, eu formalizei esse time. A gente jogou o primeiro torneio na Cidade Jardim. A gente saiu como campeãs. Depois participamos em Cachoeira Paulista. Jacareí também saímos campeãs. E com isso o time foi só expandindo, crescendo. Além do time feminino, as equipes de base do Futebol 7 aqui de Taubaté garantiram vaga em competições importantes, como as finais da Copa Paulista e também do Campeonato Paulista 2025. Lívia Áureo, skatista, mostra que as meninas e a nova geração estão com tudo aqui em Taubaté. No dia 18 de junho, ela participou do Mix e destacou as principais categorias da modalidade. Quando a gente assiste pela TV, a gente que não é da área, a gente acha que skate é tudo igual, né? Mas tem várias categorias diferentes. Você consegue explicar para os nossos telespectadores quais são as principais categorias do skate e qual que você participa? Eu ando em tudo. Eu ando no parque, bowl, street, mini ramp, um pouquinho só de verde. Você consegue explicar pra gente a diferença de cada um deles? Eu sei que pra você é fácil falar, mas pra gente, a gente não entende direito. Então, o que é o parque, o que é o street, o que é o mini ramp, só pra gente entender. A modalidade mini ramp é aquela rampinha que assim parece um U, só que pequena, ela é mais baixa, costuma ser mais baixa. O street é aquelas pistas grandes que tem caixote, corrimão, escada, que é a modalidade que a Raiz participa. E o parque, eu não sei se você vai conhecer o Augusto Aquio, ele participa dessa modalidade, que é aqueles buracos gigantes, parece uma piscina, cheio de obstáculo no meio. Então, é aquilo. Em nome de toda a nossa equipe aqui do Mix, parabéns mais uma vez a Lívia Áureo, também a skatista do Darrico, que abrilhantou aqui o Mix da TV, e teve outras participações jovens, como o Daniel Hoffman, da bicicleta, do BMX, do mountain bike, e também outros tantos talentos que brilharam aqui na nossa tela em 2025. Que vocês sigam como exemplo para a nova geração de atletas taubateanos. E para a gente coroar o nosso quadro, recebemos os super campeões do handebol masculino de Taubaté em várias oportunidades. Bem no começo do ano, em março, Gustavo Andrade e o técnico André Silva estiveram aqui no Mix. André, começa explicando para a gente o que é essa Supercopa do Brasil de handebol. A Supercopa é um torneio, é a primeira vez que realizam esse torneio em Brasília, né? Vão juntar os campeões, os 4 melhores colocados da Liga Nacional, os 4 do Campeonato Brasileiro de Clubes. Torneio importante para a gente, para testar já, né? Como estão as outras equipes, testar também a nossa equipe, algumas mudanças para o ano de 2025. Então, para a gente é excelente como preparação, fase final de preparação. A gente está saindo agora da pré-temporada, são 5 jogos. Então, assim, a gente vai para competir, fazer o nosso melhor, mas não é o nosso principal objetivo, né? E a gente vai para usar como preparação para o Sul Centro-Americano. Gustavo, toda vez que tem uma competição nova, assim, dá um novo ânimo, um novo motivo e uma nova inspiração? Sim, com certeza. Eu acho que no Brasil, diferente do calendário europeu, a gente tem os jogos muito apertados para a reta final do meio do ano para o final. E aí, quanto mais tem competições no começo do ano, favorece muito mais não só o nosso time, né, de Taubaté, mas acho que todos os times que jogam as competições do Brasil. A equipe de handebol masculino de Taubaté sustenta uma trajetória de conquistas, incluindo 9 títulos pan-americanos, 9 títulos nacionais, 7 títulos paulistas e a Supercopa do Brasil. Neste ano, o time já foi campeão nacional e continental, ficando também em 7º lugar no Mundial de Clubes. E a saúde é um dos pilares para o desenvolvimento e a qualidade de vida em Taubaté.
Investimento em prevenção, atendimento humanizado e ampliação dos serviços fazem a diferença no cotidiano dos munícipes. Agora você acompanha na nossa recap alguns destaques da área da saúde, especialistas e pautas que dominaram o Mix da TV. Em fevereiro, o pico da dengue atingiu todo o estado de São Paulo e o governo reagiu para conter o avanço da doença. Mais uma vez, nós vamos para o nosso telão para acompanhar o primeiro destaque desta tarde. Estado de São Paulo decreta emergência por dengue, assunto importante relacionado à área da saúde. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Eliseus Paiva, decretou na manhã de quarta-feira uma situação de emergência em saúde pública por dengue em todo o território paulista. O governador Tarcísio de Freitas deve assinar o decreto ainda hoje. A medida permitirá a implementação de ações com maior agilidade e também a alocação de recursos adicionais do governo federal. Em âmbito local, 59 municípios já estavam com o decreto ativo, de acordo com a pasta. O secretário também anunciou medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e também a doença. A incidência de dengue no estado de São Paulo hoje tem 279 por 100 mil habitantes. Se aproxima da taxa que indica epidemia. Essa taxa, ela ultrapassa quando o número chega a 300 casos por 100 mil habitantes. A vacina do Butantan contra a dengue começa a ser aplicada em 2026. O primeiro lote, com 1.300.000 doses, será ofertado exclusivamente pelo SUS para profissionais da saúde e adultos entre 50 e 59 anos. Enquanto a vacina não chega a todos, a melhor maneira ainda é a prevenção. Por isso, evite acumular água e acabe com o criadouro do mosquito Aedes aegypti. A dengue pode tirar o sono de muita gente, mas também tem outros fatores que atrapalham. A especialista Isabel Macedo esteve aqui no Mix e trouxe dicas para ter qualidade na hora de dormir. Isabel, como é que a gente pode chegar no início de uma manhã? A maioria de nós repousamos à noite, né? Tem alguns casos que são exceções, obviamente, pessoas que trabalham no período noturno, mas ao final de um ciclo de sono, como que a gente pode dizer para nós mesmos, eu dormi bem, eu tive qualidade no meu sono? Como é que eu chego nesse nível? Nós temos alguns sintomas que sinalizam quando você não teve uma boa noite de sono. Então, você acorda com dores articulares, você acorda cansado, você parece que passou um trem, um carro, né? Eu fui moído, estou moído, e você tem a sensação de irritabilidade, e isso é percebível, assim, é percebido pelas pessoas que convivem com você e por você mesmo. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, eu não estou me aguentando? E isso sem contar que tem dores de cabeça, tá? Mal-estar, às vezes tontura. Por quê? Porque você não passou por aquele processo que revigora o corpo para o dia seguinte. Durante o ano, o que não faltou foi informação e tudo isso graças à colaboração de médicos, profissionais da saúde que nos ajudaram a informar e conscientizar a população. Fica aqui o nosso compromisso com a saúde taubateana também no próximo ano, em 2026. E se teve um tema que foi destaque nessa área, foram as intoxicações por metanol, principalmente aqui no nosso estado. No começo de outubro, os casos atingiram níveis alarmantes. A gente começa esta edição com o assunto do momento, os casos de intoxicação por metanol, que é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos, como o formaldeído e o ácido fórmico, que podem levar à morte. Os principais sintomas da intoxicação são visão turva ou perda de visão, podendo chegar à cegueira, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese. Em caso de identificação dos sintomas, busque imediatamente os serviços de emergência médica. O Disque Intoxicação da Anvisa é o número 0800 722 6001. Está aparecendo aí na sua tela, eu vou repetir, 0800
722-6061. Essas informações que você acompanha aqui com a gente são da Agência Brasil. O Ministério da Saúde encerrou a sala de situação sobre intoxicação por metanol no último dia 9 de dezembro, após a queda de casos. Ao todo, 73 pessoas foram diagnosticadas por intoxicação por metanol e 22 morreram, infelizmente, entre os meses de setembro e dezembro. Encerramos esta segunda parte da Recap celebrando o que marcou o Mix em 2025. A força da nossa cidadania, o respeito às mulheres e a riqueza do esporte taubateano, além da prevenção e qualidade de vida através das pautas médicas. Ao reunir pautas que vão da valorização da mulher, passando pelas expressões do corpo e do desporto em geral, o programa mostrou que Taubaté é um lugar que tem uma história viva, plural e que tem histórias para contar e fazer acontecer. Espero que esses temas continuem guiando nossas conversas e inspirando nossas ações e fortalecendo principalmente o compromisso de construir uma cidade mais justa, com campeã em qualidade de vida e que reconheça nossos atletas e profissionais. E na última parte da nossa retrospectiva, vamos revisitar ainda mais temas que marcaram o Mix em 2025. Outras histórias do esporte local, mais serviços que ajudam no dia a dia do cidadão, a valorização dos artistas locais e da cultura de Taubaté, além de um marco importante na nossa história, um ano do Mix da TV na programação da TV Câmara Taubaté. Tudo isso com um olhar plural, informativo e participativo, que é a cara do Mix. Nosso encontro, então, já está marcado. Eu te espero amanhã, quinta-feira, dia 18, a partir das 2h da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência e fique conectado aqui na programação da TV Câmara Taubaté.